específico. Sim. Pra ele trazer outro preparador físico, ele vai ter que mudar muita coisa, né? Então, assim, e aí? Você vai ouvir... aí o São Paulo provavelmente entendeu que era insustentável pro cara ficar. Claro. Mas é aquilo. Eu saio junto ou não? Uhum. E aí tem outra pergunta. Aí claramente foi, não, então vamos tirar ele porque ele realmente passou do limite. O cara foi demitido, Dava. E aí? A grande questão pra mim agora. Os jogadores vão comprar a ideia do Pedro de ir contra o Sampaoli, porque o Pedro, aí pra continuar o próximo capítulo, o Pedro não foi treinar, não é isso? Isso. E alegou que o Flamengo, que não, Ele não quer não mais volta a treinar treinar com o com Sampaoli. Não, calma. Teve isso? Não. A galera está alegando que é por isso que ele não foi. Ele falou assim, que não foi porque tá com a cara magoada. Não, tem doendo e tal. tem Não, mas é algumas sério. coisas. Não, é Tá, verdade. Mas é sério. Não, tá, Verdade. gente, mas... Não, olha só, vamos voltar Tem um pouco. duas coisas, ele pode... O cara tomou um socão na cara, Ele pode ir no coitado. departamento médico. Não, vamos voltar um pouco, porque é o Tudo seguinte, bem, tudo bem. antes disso aí, o que acontece? Aí que eu acho que fode um pouco é essa porcaria das redes sociais. Porque eu não acho que nem o Pedro e nem o Sampaoli tinham postado porra nenhuma ontem, tá? Até porque os dois postaram e foram muito mal. Sim! Tipo assim, a situação, eles só pioraram. Exato. Não teve nenhum tipo, foi de boa. Não foi de boa. Não teve. Eu vou ler aqui a declaração dos dois, e aquele momento aconteceu uma coisa maluca. E o que acontece? Eu duvido que isso passou pela assessoria do Flamengo. Não passou. Então, assim, a gente tem que pensar a coisa. A gente tem jogador, a gente tem São Paulo, a gente tem esse preparador físico, foi pro inferno, mas a gente tem o Flamengo. E Antes de todos tudo, esses né? profissionais aí tem que pensar no que eles estão fazendo e que vai repercutir o Flamengo, porque no final das contas, o Flamengo vai fazer o que é melhor para o Flamengo nessa situação. E o Flamengo fez tudo que ele tinha que fazer. Assim, olha só, essa diretoria faz muita merda. Só que nesse caso específico, eles fizeram tudo que eles tinham que fazer. Eles deram o suporte ao Pedro, eles demitiram o maluco, eles chegaram no São Paulo e resolveram a situação muito muito rápido, sabe? Adiaram o máximo o voo pro Pedro voltar com a delegação. Voltaram em voo separado. Não, voltou em voo separado porque assim... Teve um caso sobre esse voo. Não, eles adiaram o voo até o máximo que dava. Aí deu 3 da manhã, o aeroporto fechava e eles tinham que sair. Aí o Pedro não tinha terminado tudo que tinha que resolver. O Flamengo voltou, o Bruno Spindel ficou com o Pedro lá. Foi o dia seguinte, fretaram um jatinho pra ir e tal. Então assim, o Mas Flamengo... não teve aquela parada que os jogadores falaram que não ia subir no avião com o cara? Sim, mas o cara já... Mas lá naquele momento já falaram, o cara já era e tal. Claramente, E o cara foi pra claramente outra não tinha como mais. Não, claro que não, mas isso aí todo mundo já sabia. E aí os dois fizeram publicação em rede social. Aí vamos lá. Eu acho que a do Pedro foi primeiro e depois foi a do São Paulo, né? Foi a primeira. A do Pedro acontece... São Paulo foi hoje, não foi hoje? Não, foi ontem também. Ontem à noite. Foi ontem também. Não, São Paulo acho que foi ontem pela manhã. Do Pedro já é na madrugada. Não, o foi Pedro... Eu tô aqui no Instagram do Pedro. O Pedro foi... Por causa do post que eu fiz. Pedro foi Foi na antes. madrugada entre sábado e Foi domingo. tipo Não, eu tenho meia-noite e certeza. meia O do do Pedro Pedro. tem certeza foi que com foi certeza Não, foi foi na antes. madrugada. Ó, ele fala o Vai lá. seguinte, tá? E aí eu acho assim... essa declaração do Pedro aqui, eu acho que... ele calou do momento, tal, sei o que, ele falou um monte de coisa aqui que não caberia. Porque... Tá? Não tem necessidade. Ele tomou um soco na cara, e isso é a realidade. É uma agressão, uma violência, esse cara tem que ir pro inferno e tal. A declaração do Pedro começa assim. Poderia estar aqui falando dos escassos minutos recebidos nos últimos jogos. Já começa errado, irmão. Não. Ele trouxe outro assunto. Não, outro assunto tem Ele nada a perdeu ver. a razão toda no assunto. Não tem esse bagulho da redação que você foge do tema? Fugiu do tema da redação. Pra que ele começou com... Ele começou com outro tema. Fugiu Luquinhos. do tema. Sim. fugiu do O tema do texto era cachorro quente. Ele começou Pô, vem cá, o então hambúrguer. assim, Não, porra. ainda é o mesmo tema que é comida ainda, tá? Outro tema. outro Assim, tema. eu podia vir aqui... Lá vem minha roupa. Não, o Pablo, que joga uma vez aqui, outra vez nunca... Esse não tá recebendo minuto. E isso aqui, o que o Pedro tá falando, a galera foi apurar, óbvio, Pedro. A galera foi apurar. E a galera foi que o São Paulo tem 27 jogos no Flamengo, o Pedro jogou 20 jogos, 14 como titular. A verdade é que o Pedro não vinha em uma boa fase. Não vinha, Puta, sabe? ele já perde todo o argumento dele aí, né? Sim, ele tá jogando. E assim, sabe? vamos lembrar que o único momento que o Pedro é titular do Flamengo é ano passado. Com o todos os Gabigol jogos ele quis. não foi. Com todos- Porque o Gabigol quis que ele fosse titular. Não, e com... um pouco isso, mais ou realmente. menos, né? O Gabigol aceita jogar pelo lado, depois ele fala, quero ser centroavante. Não né? é isso, o Gabigol, ele aceita mudar de posição, e é por isso que o Pedro Mas só que já tava numa situação ali que não tinha como Gabigol- tirar o Pedro, né? Porque o Pedro tava fazendo muito mais gol. Sim, E também, o cara falou também, o Frank disse que o Pedro perdeu jogos por lesão. Sim, então nesse período ainda teve lesão. Não, mas assim, dos 6 treinadores que passam, ele é titular com 1. Só pra começar, mas vai. Isso, continua o aí ele texto. continua, beleza. Mais do que 5, acho que de todos 7, 8, ele foi... Não, ele teve com 5 ou 6, do né? É do Jorge Jesus, pô. Exato. Aí aqui, ó.
Mas o que aconteceu hoje foi mais grave do que poderia acontecer dentro das 4 linhas. Covardemente, sem motivo inexplicavelmente, fui agredido com um soco no rosto por Pablo Fernandes, membro da Comissão Técnica São Paulo. Beleza. A covardia física... Aí ele traz outra situação aqui que a gente vai discutir. A covardia física se sobrepõe diante da covardia psicológica que tenho sofrido nas últimas semanas. Isso aí é outro assunto Não, que é ele outro traz à assunto tona. que É o assim, terceiro. Pois é. E aí, assim, o que seria a covardia psicológica? Jogar essas coisas aí assim... É deixar a gente pensar o que a gente quiser. Exato. É abrir margem assim, pra todo mundo twittar, pros jornalistas apurarem e trazer um monte de... Mas aí que tá. E aí isso é uma questão que a gente tem que entender assim, que a gente cansa de falar aqui quando a gente tá cobrindo aqui futebol. No Flamengo, principalmente, tudo vaza. Até que o cara roubou a marmita do Rogério Ceni e vazou, tá? Não. E que o Rogério Ceni ficou Isso puto. que o Gabigol fala que não é Big Brother, né? O Ronaldo veio aqui e falou você lembra que ele falou do Samuel? Pô, como é que você consegue descobrir aquelas porras, aquelas informações? Eu acabei de falar no vestiário, o negócio já saiu, porra. Exato. Ela é muito louca. Ó, o Ed Wagner mandou $2 e falou: Pedro em uma fase, brasileiro com mais gols no mundo desde 2022. Cara, pra começar, que essa sua conta tá errada, não é? E ele é o segundo maior artilheiro do Brasil, com 26 gols realmente, mas nos últimos 2 meses ele tá mal. Tipo, uma fase é uma fase, é um período de tempo específico. Ele não tá legal, ele não tá voando como ele tava, Ele sabe devia qual ter é? ficado lá na Independência mesmo, ficado pelo Galo. E se ele não tivesse numa má fase, ele não teria perdido o gol que ele perdeu contra o Grêmio, pô. Claro, né? exemplo. Exato. E aí, essa covardia psicológica, isso aí, assim, se você acha que tá acontecendo alguma coisa assim, cara, você tem que levar o RH, você tem que falar com o seu time e tal. Eu não acho que é uma coisa pra ser exposto publicamente assim, sinceramente. Porque prejudica o Flamengo, certo? E eu acho que nesse caso aí nem é RH não, ele tem que chegar no Marcos Braz e falar, Claro, irmão, tá rolando isso. E aí, o que a gente vai fazer? Óbvio. E aí, esse negócio, vaza tudo Flamengo. E covardia psicológica. E isso vazou, ninguém sabe disso. Que eu tava vendo nos programas hoje mais cedo, no 3 da área, de placa, etc, kkk. Teve um papo de algum comentário do São Paulo a respeito da religiosidade, do tipo, que era pra ele se manter mais altivez. É isso, Sai do pagode evangélico e ir pro pagode. É isso, mais ou menos. Essa é a realidade. Fala que ele devia ter mais altivez, mas ele usou a veia religiosa do Pedro pra criticar Você isso. quer que o São Paulo... E que é um ponto Falando na liga de que, futebol, fato, é tipo, irmão, você tá muito bonzinho, você tá isso, meio que... foi isso. Você tá muito Não. religioso, tem que brigar mais. Foi Beleza, algo do mas tipo, aí, tá ligado? assim, mas eu gostaria, assim, bom, vou continuar aqui. O cara tá mal há 2 meses, imagina o Yuri Alberto. Não, pois é. Não, tá certo. Mas assim, isso aí foi o que eu vi de Twitter e de... Alguém que se acha o direito de agredir o outro não merece respeito de ninguém. Já passei por Concordo. muitas provações aqui no Flamengo, mas nada se compara com a covardia sofrida hoje. Que Deus perdoe uma pessoa que, em pleno 2023, acha que uma agressão física pode resolver qualquer problema. Obrigado, Jesus, por ensinamentos, dando outra face. Isso é importante dizer, que o Pedro não revidou. E isso, assim, inacreditável Isso foi legal. o controle que ele teve, porque isso é muito difícil. Os outros jogadores apartaram e tal, mas ele não revidou. Fez correto, claro. Mas não... Não é normal. Mas- Não é pessoa natural. Não é normal e não julgaria, irmão. Eu acho que é por isso que o São Pra Paulo- começar, Eu vou alguém tirar te o cabo do bateu... microfone pra não falar nada Alguém te durante esse bateu, momento. você tá no seu direito de descer a porrada de volta, irmão. Isso Irmão, aí... eu tomei um soco, sabe? eu fico maluco no Não, vestiário. lógico, Eu vou lógico falar que a não dá. verdade. Beleza. Pai vai dentro, você vai ver que é a bicada, filho. Aí vai. Aí... Não quer dizer que eu vou bater, eu tô falando que você reage. É uma reação. Aí logo depois a gente teve a declaração do Jorge Sampaoli, né, falando sobre essa situação. Porque, galera, só pra entender, vocês têm que entender que a situação do Sampaoli ela é muito péssima. Porque aquele cara é uma desconfiança dele. O filho desse cara é da comissão técnica também, e ele ficou, tá? Ainda tem esse detalhe. Por enquanto. Por enquanto, né? exatamente. O filho desse cara ficou. E o Filho do Sampaoli, preparador, galera, né? vamos lá. Não é um cara não é o Renato Gaúcho, tá? Ele é zero cara de grupo, gente. Ele não é um cara de grupo. Ele não é Ele não amigão dá da bom galera. dia. Ele não dá bom dia. No Atlético é o bastidor Ele é aqui, um cara não dá muito bom dia. A seco. galera que ele saiu de lá odiado. Todo É. mundo fala que o trabalho dele é muito bom, mas nenhum dos times que ele saiu, ele é querido. Isso, exato. A gente sabe que o Sampaoli é esse cara. É o perfil dele de não ter uma relação próxima dos atletas. Não é a parada dele. Então, pra ele ficou mais fudido ainda, porque ele já é um cara que não é assim. Acontece a situação dela, ele vai pro caralho. Eu não queria ter que fazer essa porra, tá ligado? É tipo isso, caralho, que merda. Tipo, sabe? Viu uma frase? Imagina o São Paulo com o pastor Ricardo Oliveira. O que ele falaria? Bom, aí, né? Então, o cara pergunta aqui, Dava, mas, ô amigo... Não, de novo, olha só. Ele fala assim, tu quer uma mãe ou um treinador? Irmão, Exato. os caras, muitas vezes, eles querem uma É verdade, mãe e um sim, pai, sim. tá? Depende do... Tipo, cara, eu vejo um monte de do gente grupo. falando de que depende do jogador. Tem Que como muito- você... sim. Tem o Coutinho, pô. O Coutinho precisa da mãe. Precisa da mãe, né? Não, e aí, Por exemplo. gente, e muitos jogadores gostam de um cara que para. O que tá acontecendo? Troca ideia. E não é só Fala que isso o Ancelotti é também. muito assim. Não é só isso também. Não é o caso do Pedro, mas muitos jogadores vêm de estruturas familiares
que eram muito conturbadas quando eram crianças, e tem questões psicológicas que interpretam nessa questão do cara precisar de uma figura paterna, materna, etc. Você não ganha o cara... Tem que descobrir como você ganha o cara. Tem cara que você ganha do confronto, tem cara que você tem que amolecer. Você é respeitado, claro. Isso é um fato. Você é sempre respeitado pelo jeito que você treina e o jeito que você joga. Óbvio que você vai ganhar o respeito dos caras se os caras acharem que você é um cara acima da média. Claro, sim. São Paulo ele ganha muitos caras nesse quesito, ponto. Sim. Mas isso não quer dizer que você é admirado como um líder. Você é apenas um treinador que bota os caras pra jogar. Automaticamente, quando você é desse estilo, você gera muitos problemas no vestiário quando você não sabe contornar as situações, por você ter uma personalidade forte, por você ser rígido. Esse é o caso do São Paulo. O que a gente cobra muitas vezes se ele fosse um cara mais de vestiário, e daí também é questão de personalidade, gente. Se você fosse mais um cara de vestiário, que cuida mais dos caras, troca uma ideia, entende o que tá acontecendo, provavelmente seria muito mais fácil contornar essas situações que acontecem, mas sabe? esse não é o perfil dele, né? E quando ele é contratado, a gente já sabe que esse não é o perfil dele. Então, os dirigentes sabem que ele não vai ser esse cara. Então, não tem como pedir pra agora ele ser esse cara, sendo que a gente sabe que ele não é. Não, mas ninguém pediu, né? É só uma... Só que o que acontece? Isso ilustra que o Pedro... Acontece a situação e ele não morre de amores pelo São Paulo, entendeu? Se o São Paulo fosse tipo o Renato Gaúcho, talvez ele pegasse muito mais leve no que tá acontecendo, porque ama o amor do Renato, entendeu? O Dorival mesmo e tal, né? Exatamente. Aí, olha só, Inclusive foi um caso de treta com o Rogério Ceni também no Flamengo, foi mais ou menos desse estilo. São dois comentários aqui, bom. O Ju Blaver falou, agora me explica que bola o Gabriel Barbosa tá jogando pra ser titular absoluto. Quando o Gabriel posta no Instagram que a sua Arrasca consegue chegar a ele, depois de uma agulhada, não tem polêmica. Primeiro, teve polêmica, e se você não tá vendo que o Gabriel Barbosa tá jogando, você não tá vendo o jogo do Flamengo, cara, desculpa. Ele jogou demais. Cara, ele não é mais o cara que faz 300 gols por temporada, não é, mas ele já fez, eu acho que 20 essa temporada, ele é peça fundamental nesse Flamengo. Você acha que ele, pelo amor de Deus... Ainda mais com o Bruno Henrique agora, né? Ele nunca foi, assim, a gente tem que tratar aquela temporada dele como exceção. Sim, mas mesmo assim, cara, eu fiz 19 gols, quem mais pegou esse ano? 19 gols, cara. Ele é um cara que representa muita coisa, muita coisa. E aí a Daniela falou, mas eu perdi o comentário dela, deixa eu ver se eu acho aqui de novo. Bom, a Daniela falou assim, o Pedro não... Aqui, ó. Luiz Araújo e Cebolinha entrando pra jogar em todo jogo, não entregam nada. Pedro artilheiro sem jogar, vendesse o Pedro logo pra não perder dinheiro. Daniela, o Pedro está jogando. Foram 27 jogos com o São Paulo, ele jogou 20. Então assim, não cai na ilusão de certos lugares da mídia que estão falando que o Pedro não joga. O Pedro joga, cara, ele teve lesão no meio desse caminho. Ele entra praticamente todo jogo. E o Luiz Araújo e o Cebolinha são outras pessoas completamente diferentes. Não tem comparação. Não tem comparação, entende? Né? Tipo, várias vezes você tira o Everton Ribeiro pra botar o Luiz Araújo, é diferente você tirar o Everton Ribeiro e botar o Pedro. O que você quer com o jogo fazendo isso é outra parada, entende? Então eles estão entrando e não é que estão jogando mal, não, assim, né? O Cebolinha não tava fazendo... E o Daniel Ferraz mandou 10 reais e falou, Pedro no galão seria meu sonho, irmão. Mas depois a gente vai falar disso, de pra onde o Pedro pode ir e tal, mas... Ô, Davi, eu queria te perguntar, eu queria entrar agora na situação... Não, deixa eu ler a nota do São Paulo. Não, então, mas antes de você falar do São Paulo, só porque é da nota do Pedro. Ele solta 3 informações. A primeira, ele queixa dos minutos. Sim. A gente fala que isso é errado, correto? Claro. Ele pode não estar satisfeito igual quando o jogador é reserva. Sim. Normal, gente, faz parte. Segundo, ele fala da situação do soco, que ele está correto. Claro. Terceiro, ele fala da pressão que ele tá sofrendo psicológica, né? Agressão psicológica é o termo. Isso é outro problema.